Amados, por gentileza, abra sua Bíblia comigo na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E enquanto você está procurando, eu deixo aqui a minha gratidão ao nosso Deus pela bênção de estarmos aqui com os irmãos nessa noite, servindo a Jesus, conhecendo a igreja aqui do Senhor em Suzano, juntamente com o pastor Antônio Moura e o pastor Norberto também, que estiveram lá em São José dos Campos, e os demais obreiros aqui nessa noite. É uma alegria também estar acompanhado aqui com o pastor Miqueias, sua esposa irmã Juliane e a minha querida esposa Rebeca. É uma bênção estarmos aqui nessa noite adorando a Jesus. Eu tenho uma lembrança de Suzano, pois com aproximadamente 14 anos eu morei perto aqui em Ferraz de Vasconcelos. É perto aqui, né? É de lá? É, que bênção, graças a Deus. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo e com 14 anos eu fazia um curso de elétrica em Poá. Então saía de Ferraz e ia para Poá de trem. Olha que beleza, hein? É muito bom andar de trem, né? Dá saudade, o pessoal lá de São José dos Campos não sabe o que é trem, não sabe o que é metrô. Mas é uma bênção, graças a Deus, é uma alegria muito grande estar aqui em Suzano, juntamente com os irmãos, adorando e glorificando a Jesus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim o texto, irmãos: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém, queridos? Pode tomar o vosso assento. Meus irmãos, esse ano eu fiz um propósito no meu coração, e desde o primeiro dia de janeiro desse ano que eu tenho me dedicado à leitura das cartas do apóstolo Paulo, e como tem sido valioso para mim esse tempo, a cada dia que Deus nos tem dado a oportunidade de ler, de meditar de forma mais profunda nos escritos do apóstolo Paulo. Eu estou ensaiando para que ano que vem eu possa ler um pouco mais os profetas menores. É algo que está ardendo no meu coração, mas esse ano eu estou concluindo já as últimas cartas de Paulo. E detido aqui neste capítulo 6, Deus tocou profundamente no meu coração algumas coisas, que é impossível você ler, se deter aqui nestes textos e não angariar riquezas profundas para a sua alma. Fica à vontade, minha querida, vai ser uma benção. Traga-nos um tangedor. E quando nós nos detemos nesses escritos do apóstolo Paulo, eu gostaria de contextualizar para os irmãos. Ele está escrevendo aqui a segunda que nós lemos, mas ele havia escrito uma primeira carta, e nessa primeira carta Paulo foi muito duro com a igreja de Corinto.
A igreja de Corinto estava atravessando problemas espirituais, num contrassenso muito grande, uma igreja tão espiritual, mas tão imatura também em algumas coisas. E Paulo, na qualidade de um pastor chamado por Deus, precisa então escrever aquela igreja, não podendo estar com eles naquele momento. Então escreve à igreja de Corinto a sua primeira carta, e a primeira carta é considerada uma carta severa, porque foi muito duro o conteúdo do que Paulo escreve a eles. Paulo sabe que lá tem divisões, então precisa escrever dizendo que não existe esse negócio de um ser de Paulo, outro ser Apolo, outro de Pedro, e o pior de todos é aqueles que não obedeciam liderança alguma, mas dizia que era de Cristo Jesus. Então Paulo escreve dizendo que eles são apenas servos de Deus, que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é sempre o Senhor Jesus. Eles colocavam crentes com status na igreja de acordo com os dons espirituais, né? Eles tinham todos os dons, e ao invés de se tornarem mais servos de Deus por causa disso, de sentirem mais a responsabilidade de Deus por causa disso, eles davam status uns aos outros. Olha, aquele lá tem dom disso, então ele merece uma posição maior na igreja. E Paulo precisa escrever mostrando a ação de Deus, o Espírito de Cristo, no agir dos dons espirituais, que dom espiritual não traz elitização a ninguém, mas torna alvo da graça, servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles sustentavam pecados na igreja. Paulo precisa escrever dizendo: eu estou sabendo de pecados no meio de vocês que nem entre os ímpios eu ouvi dizer, e ao invés de vocês disciplinarem, ao invés de vocês corrigirem, não jogar fora, mas corrigirem, para que enfim seja salvo por Cristo Jesus, vocês estão sustentando aí como se nada tivesse acontecido. Paulo precisa falar sobre a ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. E começa a falar sobre o discernimento do corpo de Cristo. Aqueles irmãos, a parte rica da igreja chegava primeiro, comia tudo que tinha que comer. A parte pobre, que era escrava, que dependia de horário para sair da casa dos seus patrões, chegava depois no culto, já não tinha mais nada para comer. Eles estavam invertendo o sentido da ceia do Cristo que se entregou e antecipando-se a tudo, não discernindo o corpo do Senhor. Então Paulo precisa falar duramente com eles sobre o sentido realmente do corpo de Cristo. Veja que é uma carta duríssima, e Paulo não se esconde atrás da sua ausência. Pelo contrário, mesmo estando impossibilitado de estar com os irmãos, ele escreve para que os irmãos, recebendo o conteúdo daquilo que ele tinha, pudesse então viver uma nova realidade de vida em Cristo Jesus. E quando ele escreve a sua segunda carta, ele está bendizendo a Deus. Ele usa um pouco dessa segunda carta para poder glorificar a Deus, porque você percebe uma apreensão na vida de Paulo, porque ele não sabia o que é que seria o resultado daquela carta que ele havia escrito na primeira vez. E quando os irmãos trazem para ele notícias dizendo: Paulo, você não sabe, mas a carta que você escreveu teve um benefício tão grande para a igreja. Paulo, nós louvamos a Deus pela sua vida, porque os irmãos entenderam a mensagem, os irmãos corrigiram pecados, os irmãos entenderam o que o irmão falou. Você não sabe como foi maravilhosa a carta que você escreveu. Então Paulo começa a segunda dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa escrevendo, agradecendo, louvando a Deus. Ele vai defender um pouco o seu apostolado nessa segunda também, porque os judaizantes que estavam lá
não podendo combater a mensagem que foi tão profunda, tentaram descredibilizar o seu apostolado. Então ele vai dizer: eu louvo a Deus e bendigo o nome do Senhor, e digo a você que quem me colocou aqui no apostolado não foi homem nenhum, foi o próprio Jesus quem me chamou para servi-lo. E é por isso que ele fala aqui nesse capítulo 6, dizendo a primeira sentença na qualidade de cooperadores. Ele está dizendo que ele escreve aquela carta não como alguém que estava tendo uma ideia própria, tendo uma iluminação própria. Estava dizendo: quem vos escreveu foi Cristo, quem mandou a mensagem foi Jesus para vocês. Eu sou apenas um cooperador de Cristo Jesus. Se vocês não me quiserem como um apóstolo, se vocês não me quiserem como um escritor, se vocês não me quiserem como um pastor aí no meio de vocês, lembrem-se de apenas de uma coisa: Jesus fez de mim um cooperador, e na qualidade de cooperador de Cristo, eu escrevo a vocês. Se Ele me mandar orar, eu oro. Se Ele me mandar escrever, eu escrevo. Se Ele me mandar pastorear, eu pastoreio, porque eu sou um cooperador de Cristo Jesus, e eu estou escrevendo também a cooperadores que estão aí. Eu estou escrevendo aqueles que cooperam com Cristo Jesus, aqueles que reconhecem que Cristo tem uma obra, aquele que disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, e fez de mim um cooperador. Ele pegou a minha carteira, assinou lá como um cooperador, e quando eu escrevo como um cooperador. Quando eu pastoreio como um cooperador. Paulo está dizendo: não existe status maior, não existe posição maior que um ser humano pode chegar a ser um cooperador de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, me traz uma preocupação muito grande, porque a igreja de Cristo Jesus, muitos membros da igreja de Cristo, estão correndo atrás dos status deste mundo, estão buscando as posições deste mundo. Eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus abre portas, eu sei que Deus levanta de trabalhadores a gerente, Deus coloca lá como donos, como diretores, e não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando que você pode ser um borracheiro, mas um borracheiro que coopera com Cristo Jesus. Como você pode ser um gerente de um banco, mas que esta posição de gerente não lhe tira o fato de ser cooperador de Cristo Jesus. Que quando chegarmos lá no céu, não vai chegar gerente, não vai chegar nenhum bancário, não vai chegar borracheiro, não vai chegar professora, não vai chegar nenhum disso. Vai chegar cooperadores de Cristo Jesus. Se nós não fizermos do que Deus nos colocou para fazer, para cooperar com Cristo Jesus, nós estamos fazendo nada. É simples a conta matemática. Deus tem uma obra, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Ele nos incluiu neste propósito. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para um propósito específico. E você vai ver Paulo dizendo: eu não fui escolhido ontem, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Você vai ver Deus falando com Jeremias: eu te escolhi e já te dei para as nações no ventre da sua mãe. Agora Deus sabe que enquanto nós estamos aqui cumprindo esse propósito, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa vestir, a gente precisa de um veículo, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um celular para comunicar. Deus sabe de tudo isso, e por isso Ele abre uma porta para que a partir daquela porta nós possamos receber alguma coisa para nos manter, enquanto nós realizamos o verdadeiro trabalho que é cooperar com Cristo Jesus. E o que é que muitos na igreja fazem? Eles fazem dessa porta que Deus abriu o seu alvo de vida. Agora ele não tem mais tempo de ir para a igreja, porque afinal ele tem mais responsabilidade no trabalho. Agora ele não consegue mais estar no culto, porque afinal Deus deu um carro, ele precisa trabalhar mais para pagar o IPVA daquele carro. Agora ele não consegue cooperar com a obra de Jesus, porque afinal as responsabilidades estão tão grandes. Eu preciso me aprimorar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo.
Aprimore-se, busque, peça de Deus a sua porta, mas sabendo que Deus está abrindo ela, para que você consiga ser o seu cooperador. Porque se eu fizer daquilo que Deus me deu, o meu objetivo de vida, se eu fizer da porta que Deus me abriu, o meu alvo de vida, eu deixei de cooperar com a obra do Senhor. E Paulo está dizendo aqui para nós, que se há um status que um ser humano pode almejar, é ser cooperador de Cristo Jesus. Se não me falha a memória, irmãos, era Billy Graham que rejeitava as maiores propostas que ele recebia. Se não me falha a memória, é dele a frase: eu não me rebaixo. Mas Billy Graham, estou convidando você para ser o conselheiro da rainha. E ele diz assim: eu sou o embaixador de Cristo Jesus. Eu sou um cooperador de Cristo Jesus. E aí ele continua na sequência do texto dizendo: não recebais em vão a graça de Deus. Voltando ao contexto que eu falei aos irmãos no início, tudo que Deus ministra a nós tem um valor extraordinário. Agora nós temos a tendência de tratar com pouco menos aquilo que nós recebemos gratuitamente. Quando a gente começa a trabalhar por alguma coisa, a gente sente o peso de receber alguma coisa, de ganhar alguma coisa. Parece que a gente trata de forma mais delicada. E aquilo que a gente recebe assim, meio que gratuitamente, é meio tratado assim, foi de graça mesmo. Esse dinheiro aqui, toque, vamos comer de pizza mesmo, porque afinal a gente ganhou isso aqui. Não é assim, meio assim que a gente trata as coisas? Paulo está dizendo assim: cuidado com aquilo que você recebeu gratuitamente, porque tem um valor extraordinário diante de Deus. Ele coloca aqui ainda no versículo 1 que nós lemos: não recebais em vão a graça de Deus. Como que se rememorando aquilo que ele havia escrito da primeira vez. Deus ministrou a vocês graça profunda. Tudo que eu escrevi partiu da mente de Deus, do coração de Deus. É a expressão da vontade de Deus, do propósito de Deus para vocês. Por favor e pelo amor de Deus, trate isso com valor e com carinho, porque aquilo que vem da parte de Deus pode estar chegando gratuitamente a você, mas para Ele tem um valor extraordinário. Trate com zelo e com desvelo aquilo que você recebeu gratuitamente da parte de Deus. Meus irmãos, e como isso é importante para nós. Parece que falar assim de perdão é uma coisa muito simples, mas não é. Parece que falar de regeneração é uma coisa muito simples, mas não é. Parece que falar de nome escrito no livro da vida é uma coisa lá para a eternidade. Quando eu morrer eu vou... Tudo isso aqui custou o sangue de Cristo Jesus. Tudo isso aqui está na centralidade da pessoa de Cristo Jesus. Porque se Ele não vem, não tem perdão de pecados. Se Ele não vem, não tem paz com Deus. Se Ele não vem, não somos justificados. Se Ele não vem, não existe nova criatura. Mas o sangue foi derramado, Jesus foi entregue na cruz do Calvário. Nós não pagamos nada, nós não fizemos nada para merecer. Ele está dizendo: recebeu da graça, cuide com cuidado, trate com carinho, trate com valor, porque você recebeu pela graça, mas foi um alto preço que foi pago por Cristo Jesus. Ele vai continuar no versículo 2 dizendo: porque eu te socorri no dia da salvação. Isso aqui tem mais ou menos a ideia daquele dia que você levantou a mão para Jesus. Eu tenho alegria, irmãos, de ter nascido num lar cristão.
ter um pai pastor, um avô pastor. Então as coisas acabam que sendo meio comum para nós, de igreja, de estar na igreja, de ceia, de tudo. Mas tem irmãos aqui que tem uma história que foi um socorro de Jesus. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava ouvindo meu tio pregar. E o meu tio falou assim: você que é crente desde que nasceu, que nunca levantou a mão para Jesus, precisa levantar a mão para Jesus. E naquele dia eu levantei a mão para Jesus. Era um culto de sexta-feira, não tinha quase ninguém na igreja. E eu levantei a mão para Jesus e vim à frente. Eu falei: Deus deve estar falando comigo, porque eu nasci num lar cristão, nunca levantei a mão para Jesus. Mas lembra daquele dia que você levantou a mão para Jesus? Naquele dia, não sei se foi numa casa, num culto caseiro, né, irmã? Não sei se foi num congresso de irmã, não sei se foi aqui no Cimiso, não sei se foi num culto missionário, não sei onde foi, mas teve um dia que nós levantamos a mão para Jesus. Paulo está dizendo aqui: esse dia foi um dia de socorro para você. Esse dia mudou completamente a sua história. Seria um dia da sua bancarrota, seria o dia que o Satanás colocaria a mão em você para te destruir, mas Deus está dizendo: não, esse dia foi um dia de socorro. Eu te socorri no dia da salvação, eu te levantei, eu te ergui, eu te trouxe para o meu caminho, eu escrevi o teu nome no livro da vida, e quem está nas minhas mãos, isso é Senhor. O inimigo não pode tocar, não pode arrebatar das minhas mãos. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e você é uma ovelha do Jesus Cristo, porque Ele te socorreu naquele dia. Não era para nenhum de nós estarmos aqui, era para nós estarmos condenados ao inferno. E se nós fôssemos lançados no inferno, se nós fôssemos jogados no inferno, de lá de dentro do inferno, a gente precisaria olhar para cima e dizer: eu estou aqui no inferno porque o Senhor é justo, eu estou aqui no inferno porque o Senhor é justo. Mas Ele diz assim: eu sou mais do que justo, eu sou amor, e o meu amor vai resgatar a sua vida. Que dia maravilhoso, irmãos. O dia do socorro de Deus, que nos colocou aqui para adorarmos ao Senhor. Eu sei que é corriqueiro, você já ouviu isso aqui muitas vezes. Eu sei que parece jargão de quem está pregando, mas se você visitar os cemitérios, está cheio lá de pessoas que disseram assim: depois eu vejo esse negócio de crente, depois eu vejo esse negócio de Deus me ama, e nunca mais puderam ver nada. Tem um cemitério perto da sua casa? Lá na minha casa tem uns 2, 3. As maiores riquezas estão lá, de projetos que nunca foram para frente, de sonhos que nunca foram realizados, porque eles disseram assim: amanhã eu vejo isso, amanhã eu faço isso, amanhã eu continuo isso, amanhã eu ouço falar disso, e não tiveram oportunidade. Você só está me ouvindo aqui hoje, nessa noite, porque isso aqui se cumpriu na sua vida. Eu te socorri, eu te levantei no dia da salvação. Aleluia. É como se Deus estivesse perguntando assim: você quer da minha graça? Você quer do meu amor? Então levante a mão aí para Jesus. Você levantou a mão assim, e Jesus te pegou, Jesus te alcançou, Deus te tomou e disse assim: tu és meu. Quantos aqui pertencem a Jesus? Quantos aqui pertencem a Deus? Ele nos socorreu, Ele nos alcançou, Ele nos levantou, Ele nos ergueu. O diabo não pode nos tocar, e se Deus permitir, é para um propósito muito grande e extraordinário. Nós vamos sair do outro lado mais fortes, mais crentes, mais abençoados, mais cheios do Espírito Santo de Deus, porque Deus nos socorreu no dia da salvação. Ele começa a narrar alguns sofrimentos que ele vive por causa do Evangelho, mas ele termina o texto, e eu quero terminar o texto com duas coisas
Primeiro, no versículo de número 9, ele diz que nós somos desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Ele começa a narrar aqui algumas coisas paradoxas, que não faz sentido uma com a outra. Morrendo, mas eis que vivemos. Entristecidos, porém alegres. O que Paulo está falando aqui? Desconhecidos, mas bem conhecidos. O que Paulo está narrando aqui são duas visões diferentes que você pode ter da sua vida. Uma é a sua e a outra é a de Deus. Diga comigo, uma é a minha, a outra é a de Deus. Às vezes Deus não precisa fazer nada, Deus só precisa mudar a nossa visão. A minha avó fazia crochê. Tem alguém aqui que já fez crochê? A gente está numa outra geração, né, irmã? Então essa geração nossa não sabe muito bem o que é crochê, o que é bordado. Já compra tudo pronto, né? A senhora já bordou? Crochê. Mas você pega um bordado assim, quem olha de baixo para cima não sabe o que está acontecendo. Que negócio é esse aí? Está olhando do avesso. Tem um fio para lá, um fio para cá, uma coisa assim. Aí o menino chega lá, mãe, mas que coisa horrível que a senhora está fazendo. O que a mãe faz? A mãe vira o bordado para a criança? Não. A mãe segura o bordado no colo, pega o filho no colo e fala assim: olha aqui de cima. Se você olhar de cima para baixo, você vai ver o que é que eu estou fazendo. É isso aqui que Paulo está dizendo para nós, irmãos. De vez em quando Deus precisa pegar a gente no colo. Você está reclamando demais, que você está olhando de baixo para cima. Você está olhando os fios que eu estou passando assim, você não entende. Esse fio aqui que está atravessando tudo aqui, esse que furou aqui de novo. Você está chorando, você está reclamando, você está falando que não está entendendo. Senta aqui, vem aqui. Senta aqui no meu colo um pouquinho. Olha o que eu estou vendo. Veja o que eu estou vendo. Assume a minha visão. Veja como eu vejo. Olhe como eu estou olhando. E quando você vê o que Deus está fazendo, você é obrigado a glorificar, a adorar e exaltar o nome do Senhor, porque cada detalhe daquilo que Deus está fazendo tem um sentido extraordinário. Não agora, não do jeito que a gente quer, não do jeito que a gente pensa, mas como Deus deseja que seja feito. Aleluia. E é isso que ele está falando aqui. Desconhecido, mas bem conhecidos. A gente vem de uma geração que sempre se quis ser conhecido, ter os seus minutos de fama. Mas essa de hoje tem ferramentas maiores do que a nossa para fazer. O que você quer ser quando crescer? Perguntava na nossa geração. Você sabe que a primeira, nos anos 80, 90, as pesquisas diziam que a mais nobre era ser bombeiro. Os meninos queriam ser bombeiro, jogador de futebol, policial. Aí as outras classes, né? Médico, advogado, tal. Mas hoje, pergunta para a criança ou adolescente o que ele quer ser. Quer ser youtuber. Ele está o dia todo assistindo lá no canal dele, no Instagram, no YouTube, e vendo lá os estrelinhas. E ele quer ficar conhecido da mesma forma. E umas coisas que não tem nada a ver. Vamos ficar 24 horas no telhado, e vai. 5 dentro do carro, vamos ver como que vai ser o último a sair de dentro do carro. E vai, e as crianças vão assistindo aquele negócio lá. Até. Leva no shopping porque o fulano de tal vai estar lá. É like, é curtida. Isso vai massageando o desejo de ser conhecido pelas pessoas. E quando não se conhece, quando se não reconhece, quando não faz menção, quando não cita o nome, aí começa a ter problemas. Faz um congresso na igreja, esquece de mencionar o nome de alguém para você ver o problema que você arruma.
Aí eu e você precisamos tomar uma decisão. Você quer ser conhecido por quem? Porque ou você vai gastar a sua vida tentando ser conhecido e reconhecido pelas pessoas, ou você vai gastar a sua vida buscando ser conhecido de Deus. Ou você vai passar a vida lutando para que o seu status, para que as suas páginas, para que você seja reconhecido pelas pessoas, ou você vai passar a vida buscando que você seja conhecido pelo Senhor, para que quando você chegar lá, o Senhor possa falar assim: esse eu conheço, eu sei quem é. Porque este mundo a cada dia está buscando ser conhecido e reconhecido pelas pessoas. O Orkut já não funciona mais, o Facebook já está sendo enterrado, o Instagram está aí e vai surgindo coisas, ferramentas cada dia melhores, maiores, para que as pessoas consigam projetar quem elas realmente são. E o lugar da oração vai sendo abandonado. O lugar do jejum vai sendo abandonado. O momento da palavra vai sendo abandonado. Porque jejum e oração não torna ninguém conhecido de ninguém lá fora. Ninguém está te vendo orar, ninguém está te vendo jejuar, ninguém está te vendo ler a palavra. Mas tem alguém que está lá, tem alguém que está te conhecendo, tem alguém que está vendo, tem alguém que está te ouvindo falando: eu conheço. Fala, ora, clama, busca, porque eu sei quem você é. Atos dos Apóstolos diz que uns 7 meninos lá, filhos de Seva, foram expulsar um demônio. Um endemoniado lá, acompanhando o ministério de Paulo. Paulo está para lá e para cá, pregando, estabelecendo igreja, expulsando demônio. Vamos lá expulsar demônio também. Chegaram lá. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós expulsamos você, Satanás. O que o diabo falou? Olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês são quem mesmo? E ó, deu uma surra dos meninos, rasgou a roupa, foram com dor, roupa rasgada, porque eles eram conhecidos em mundos diferentes. Eles não eram conhecidos no mundo espiritual. Há mais de 30 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, eu era um garotinho ainda. A gente morava aqui na cidade líder em São Paulo, uma encruzilhada. Lá tinha uma encruzilhada certinha, e abriu um terreiro de macumba. Lá depois de uma igreja católica que tinha assim, abriu um terreiro de macumba. E eles elegeram a esquina da nossa casa para poder fazer os seus trabalhos. Todo dia um trabalho lá. E ficava aquela situação terrível. Quem tinha medo já não passava mais. Virou um comentário lá na rua. E meu pai passando lá uma vez, falou assim: a situação dessa rua aqui, Jesus. E Deus falou com ele: repreende. Repreende. E ele entendeu a voz de Deus. Parou naquela encruzilhada. Orou nas seguintes palavras: Satanás, em nome de Jesus. Quem está falando aqui é um servo de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Você vai fazer essas coisas aqui onde você quiser, mas aqui a partir de hoje, em nome de Jesus, nunca mais. Agora pergunta para mim, a partir daquele dia, se teve mais. Nunca mais a partir daquele dia. Que a gente tem que escolher, pastor, onde a gente vai ser conhecido. Se a gente vai ser conhecido nessa terra, se no final
da nossa vida, o que a gente conseguiu foi só uma página de Facebook lotada de amigo, foi só like para lá e para cá, ou se a gente foi conhecido nos céus. Mesmo que você seja desconhecido aqui, há um lugar que você está sendo conhecido, e vale a pena ser conhecido lá, vale a pena ser conhecido por Deus, vale a pena ser conhecido pelo Senhor, vale a pena ter o nome escrito no livro da vida, vale a pena levantar a mão e dizer: está repreendido em nome de Jesus, e está mesmo. Vale a pena levantar a mão e falar: está curado em nome de Jesus, e está mesmo. Porque é ser desconhecido aqui. O presidente não sabe quem é você, o prefeito da cidade não sabe quem é você, o governador do estado não tem noção de quem é você, mas o Criador do universo sabe quem é você. E eu termino com o versículo 10: pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é que um pobre enriquece alguém, irmãos? Como é que um pobre enriquece alguém? Depende do que você chama de pobreza e riqueza. O que você acha que é uma pessoa rica e o que você acha que é uma pessoa pobre? De repente você está pensando que riqueza é uma coisa e Deus está falando que riqueza é outra. Aquele que espera nas coisas dessa vida é o quê? É o mais miserável de todos os homens diante do Senhor. Aí vem Jesus e diz assim: não ajuntem tesouros na terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, ferrugem acaba com tudo, mas ajuntem tesouros nos céus. Esses dias eu fui lá no Aquários, lá em São José dos Campos. Você deve conhecer, tem um lugar lá chamado Aquários. É um conjunto habitacional lá do CDHU. É um dos lugares mais ricos de São José dos Campos. E eu tive que entrar lá esses dias, olhando umas casas assim que eu nunca tinha visto na vida. São José tem castelo. Você pesquisar lá no YouTube, no Google, castelo em São José dos Campos. Tem gente que mora em castelo em São José dos Campos. Tem gente que tem casa em São José dos Campos que ele controla da outra casa que ele tem lá nos Estados Unidos. De vez em quando vai lá, de vez em quando vem aqui, e ele abre janela, ele acende luz de lá. Ele comanda a casa dele aqui, de lá. É um status de vida que não... Tem carro que a gente não sabe dizer o nome, que o nosso carro não paga o IPVA do carro dele. Mas que não enriquece uma só pessoa com tudo aquilo que ele tem. Que Deus não sabe quem é, que está juntando apenas nesta vida e que não levará nada. Mas eu vejo um homem chamado Jesus chegando aqui nessa terra, nascido lá em Belém, colocado numa manjedoura, tiraram lá uma palha lá de um coxo de bebê, os animais, e colocaram o menino envolto em faixas. Foi morar na grande cidade de Nazaré. Será que pode vir alguma coisa boa de lá? É o filho de um carpinteiro. É filho de uma mãe que para a sociedade é um pouco duvidosa, que quando começou a regimentar seus seguidores, de vez em quando dizia: raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu estou indo, não sei onde vou dormir, não sei onde vou passar a noite. Que a única casa que a Bíblia diz que ele morou foi lá em Cafarnaum, e foram lá e destelharam toda a casa do homem para poder descer o paralítico. E eu não sei se colocaram o telhado de volta, vocês sabem me dizer? Mas o mesmo Paulo, no capítulo de número 8 da segunda carta, vai dizer assim:
que ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Eu pergunto para a igreja aqui nessa noite, já terminando: tem alguém nesta vida que já enriqueceu mais o ser humano do que Cristo Jesus? Alguém que não passaria no crivo de riqueza aqui nesse mundo? Alguém que diria: é pobre, é pobre, é pobre, é pobre, precisa dos recursos sociais aí do nosso governo para poder se sustentar? Alguém seria taxado mais de pobre do que Jesus, mas nunca houve alguém que mais enriqueceu o ser humano do que Cristo Jesus. A salvação veio desse homem, o perdão dos pecados veio desse homem. Nós temos acesso, como o irmão já disse aqui, porque este pobre é o caminho, este pobre é a verdade, este pobre é a vida. Ele é Cristo Jesus. Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 2, ele assumiu a forma de homem, ele assumiu a cruz, ele assumiu a morte, mas ele passou por tudo isso, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa mensagem era tão forte na igreja que os irmãos do primeiro século literalmente entregavam a vida por ela. Os coliseus e as suas histórias estão aí para mostrar que os irmãos não entregavam, não negavam a Cristo Jesus, porque eles tinham certeza do lugar que eles estavam indo. Os imperadores de Roma acendiam as luzes das cidades com crentes pegando fogo. Coloca uma tocha ali, coloca outra aqui, coloca outra aqui, coloca os cristãos lá, coloca óleo neles e toca fogo. E chegava para eles: negue esse Jesus que vocês estão dizendo aí, e vocês vão descer daí. E não negavam. Eram levados aos coliseus e as feras eram soltas para devorar os crentes. Eram colocados em piras de madeira. E diz a história no livro do Coliseu, os mártires do Coliseu. Eu ganhei esse livro com apenas 16, 17 anos de idade. E é uma mensagem que nunca sai da nossa cabeça. Piras de madeira eram colocadas e os crentes começavam a louvar a Jesus. Começavam a cantar. Esse estava cantando, louvando, adorando a Jesus. Daqui a pouco o fogo começava a queimar. Ele não conseguia mais cantar, não conseguia mais louvar. O próximo continuava o cântico. O fogo começava a chegar aqui, ele não conseguia mais louvar. O próximo começavam a louvar. Mas eles não negavam a Cristo Jesus, porque eles sabiam o que é verdadeira riqueza. Verdadeira riqueza está com Cristo Jesus. O lugar para nós, onde nós estamos indo, irmãos, é lugar de delícia, de riqueza, onde o ouro que muita gente perde a sua vida lutando para ter aqui, lá os anjos falam com Deus: o que a gente vai fazer com tanto ouro aqui? Faz rua para eles pisar. Quando eles chegam aqui, eles vão pisar em rua de ouro. Se você pudesse, coloque de pé. Nos ajuda, Jesus, ser conhecido nos céus, mesmo pobre enriquecendo a muitos. Oh, não tendo
nada, mas tendo tudo. Desconhecido aqui, mas conhecido lá. Não tendo status aqui, mas tendo lá. Aleluia. Comece a falar com Deus nessa hora. Comece a quebrantar o seu coração diante do Senhor nessa hora. Oh, uma multidão com fome, 5.000 homens fora mulheres e crianças, de 15 a 20 mil pessoas com fome. Chega um pobre garoto, e esse pobre garoto só tem 5 pães e 2 peixes. E alguém diz assim: mas o que é isso, Senhor, para essa tão grande multidão? 200 denários de dinheiro não daria, não tem padaria suficiente. Onde a gente vai arrumar pão para essa multidão? Jesus pega a oferta daquele pobre garoto, levanta para os céus e dá graças. Obrigado, Senhor, pela providência. Obrigado, Pai. Entrega um pedacinho para cada discípulo e sai lá 12, distribuindo no meio da multidão. Quanto mais pega, mais tem. Quanto mais tira, mais é multiplicado. Pães, peixes, homens começam a comer, mulheres começam a comer, crianças começam a comer, porque é um pobre não tendo nada, mas na mão de o Senhor vira tudo, vira tudo, vira tudo que é necessário. No final Jesus diz: recolhe tudo, porque eu não quero desperdício, eu não quero que se jogue fora nada. Recolham o que sobrou. 12 cestos cheios de alguém que não tinha nada, de alguém que era pobre aos olhos deste mundo, mas diante dos olhos de Jesus tinha tudo o que era necessário. É só ver como Jesus está vendo. 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Aos teus olhos não é nada, mas aos meus? Tirai a pedra. Mas por que já cheira mal? Aos teus olhos sim, mas aos meus não. Volte ao alto mar e lance a tua rede. Mas eu passei a noite toda e não consegui nada. Mas agora veja como eu estou vendo. Eu estou vendo barcos cheios de providência. Vamos assumir a visão de Deus hoje. O que é que você está vendo? Está vendo que está acabando? Está vendo que não dá mais? Está vendo que já chegou ao fim? Está vendo que já não tem mais recurso? Deus está dizendo: veja como eu estou vendo. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, por este ministério. Eu te agradeço pelo anjo desta igreja, pela sua família. Eu te agradeço, Senhor, por este trabalho tão extraordinário que o Senhor tem levantado. Ó Deus, que tem alcançado vidas, nações, famílias. Ó Deus, enriquecendo a muitos, mesmo pobres, Senhor, porque nada é nosso, nada, Senhor, está nas nossas mãos, mas tudo está na tua, Senhor. E é a tua palavra que diz que é mesmo pobre enriquecendo a muitos. Senhor, nós clamamos a tua bênção sobre a vida do teu povo. Estende agora a tua destra, Senhor, sobre nós. Venha capacitando, venha enchendo, venha multiplicando, venha abençoando, a fim de que o teu nome seja glorificado, Senhor, através desta igreja. Ó Deus, onde esse ministério tem chegado, venha enriquecendo, salvando, libertando, transformando, tornando homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós oramos na noite deste dia, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a tua vida. Tome teu assento.